Pensamentos libidinosos, em geral, estão associados a pessoas que têm tempo sobrando. Tem pessoas que não são tão ativas, não ocupam tão bem o seu tempo. Está escrito em relação a Yosef, o vice-rei do Egito, José, o vice-rei, que quando ele foi vendido pelos irmãos, antes de ser vendido, ele foi jogado num poço. E está escrito na Torá que ele foi jogado num poço seco e que não tinha água. Aí os comentaristas perguntam, mas se é seco, é claro que não tinha água. Não tinha água, mas tinha outras coisas lá no poço. Tinha cobras e escorpiões, que milagrosamente o Yosef conseguiu se safar, tanto das cobras e escorpiões, que nem se aproximaram dele, porque ele era um tzadik, um homem iluminado. Mas lá no buraco, já que não tinha água, tinha cobras e escorpiões. Água significa vida, água significa Torá, água significa espiritualidade. Quando nós preenchemos a nossa vida de água, ou seja, de um significado maior, então não existe espaço para cobras e escorpiões. Cobras e escorpiões só invadem o nosso poço, que na verdade o nosso poço é o nosso próprio corpo, a nossa própria mente, quando ela está vazia de coisas boas e positivas. Então pensamentos libidinosos que vão resultar ou no onanismo, masturbação, ou mesmo em atos ilícitos, porque manter relações sexuais com alguém que não seja o marido ou a esposa não é tão legal, é ilícito, etc. Então, uma vida vazia, ou uma vida com tempo demais, ou uma vida onde somente a erotização seja realçada, então há uma propensão maior para a pessoa ficar pensando em atos libidinosos 24 horas por dia. A melhor coisa para evitar esse tipo de pensamento não é o combatendo, ao contrário, é fazendo coisas boas e positivas, tornando a vida mais ativa. Na verdade, também, os pensamentos libidinosos, a masturbação, ou então atos sexuais fora do casamento, etc., eles são associados também a uma tendência depressiva. Quando a pessoa se encontra deprimida, ela quer combater, mesmo que inconscientemente, essa depressão com momentos de euforia. Momentos de euforia são muitas vezes ligadas ou à compra de coisas. Tem muita gente que quer comprar o mundo, né? Aquele consumista, como se fala, como é o termo? Obsessivo. O consumista obsessivo, ele quer comprar o mundo, mas ele só tem prazer na hora da compra. Depois que ele já adquiriu aquilo que ele queria comprar, não tem mais graça. Já está pensando em comprar outra coisa. Por quê? Porque a serotonina, os hormônios positivos que deixam ele em estado de euforia, são somente processados no momento da compra do objeto. Depois que ele tem, não tem mais graça. Esse eletroeletrônico, esse aparelho, esse celular, esse carro, na hora de adquirir, a pessoa fica eufórica. E a euforia é uma forma inconsciente de se combater a depressão. Então a pessoa tem que estar constantemente alegre, então tem que colocar a sua mente em assuntos bons e positivos que ela possa se alegrar. Pensando em coisas boas e positivas, ela vai originar pensamentos, não somente pensamentos positivos, mas como também emoções boas e positivas. E aí não vai dar pano para manga. Não vai haver espaço vazio que propicie cobras e escorpiões. O poço que está seco e não tem água. Ele está seco e não tem água, já que não tem água, já que ele está seco, ele não tem água. Mas tem cobra e escorpiões. Já que nós não preenchemos a nossa vida de aspectos bons e positivos, então esse vácuo, essa letargia, esses momentos de sobra no nosso dia a dia, são ideais para que nós busquemos a euforia. E qual é a euforia? É o prazer momentâneo, é o prazer de se ter pensamentos libidinosos, se satisfazer pessoalmente com a masturbação, ou então de procurar manter relações sexuais com pessoas que não têm vínculo nenhum conosco. Tudo isso aqui é resultado de uma vida desregrada, de uma vida onde há espaço, há muito tempo gasto sem se fazer absolutamente nada, e uma vida de depressão. A pessoa deprimida em geral, querendo ou não, mesmo de forma inconsciente, ela acaba pensando 24 horas por dia em si mesma. E esse é um egoísmo sutil. O egoísmo sutil se apresenta
sob forma de tristeza, de melancolia e de depressão. Aquela história de que ninguém me ama, ninguém me quer, porque minha saúde, minha cabeça, meu trabalho, minha família, meu sucesso, meus insucessos, eu. A pessoa nem se dá conta e ela consegue a façanha de pensar 24 horas por dia nela mesma. Isso é um terrível egoísmo, ligado à depressão, à tristeza e à melancolia. A melhor forma de combater a depressão, a tristeza, a melancolia e também pensamentos libidinosos e também atos libidinosos ilícitos pela Torá e pela Sheva Mitzvot Bnei Noach, as 7 leis dos Bnei Noach, etc., é agindo positivamente, é sendo positivo, é sendo criativo, é sendo ativo, dinâmico, dinamizando a vida, dinamizando cada momento da nossa vida, nos preocupando com o próximo, pensando mais no próximo, tirando a mente dos nossos insucessos, das nossas infelicidades, das nossas frustrações, dos nossos fracassos, dos nossos vícios e colocando a cabeça para projetá-la em relação ao próximo. O que podemos, independentemente de estarmos preparados ou não, o que podemos fazer pelo próximo? Nós temos os nossos problemas, mas centrando o nosso pensamento, a nossa força criativa, a nossa capacidade em todos os níveis para ajudar o próximo, com certeza Deus vai nos recompensar ajudando a nós em relação aos nossos próprios problemas. Então vamos nos dedicar um pouquinho mais ao próximo e aí então vamos estar evitando uma série de problemas, uma série de aspectos negativos em nossa vida, inclusive a letargia, a preguiça, a letargia, a falta de ação que pode nos levar o tempo todo a nos envolvermos com pensamentos libidinosos na procura de um prazer momentâneo, de serotonina, de hormônios que nos atiçam e que nos fazem vibrar, pelo menos momentaneamente, da euforia, que ela é tão insólita e vaga como o vento. Ela vem com uma velocidade incrível e antes mesmo que possamos nos dar conta, acaba nos abandonando muito antes do que possamos imaginar. Prazer momentâneo e eufórico não é o verdadeiro prazer. O verdadeiro prazer é aquele prazer duradouro, aquele prazer ligado à alegria, à satisfação, ao crescimento pessoal, ao crescimento espiritual, a consciência limpa, a consciência positiva de que nós estamos exercendo nossa função, a função para a qual nós somos criados e a função para a qual Deus fez com que nós nascêssemos para exercê-la da melhor forma possível. Dessa forma, podemos elevar todos os atos da nossa vida, todos os aspectos da nossa vida, inclusive a nossa própria sexualidade.